Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Hoje vamos continuar o estudo sobre Oséias e sobre Mateus. Hoje uma palavra dura no início de Oséias e terminando no último versículo com uma palavra de esperança. Primeira leitura. É tempo de procurar o Senhor. Leitura do profeta Oséias 10, de 1 a 12. Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para o seu consumo. Na medida de sua produção, erguia os numerosos altares e, na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Então Israel se desviou do Deus verdadeiro, da fidelidade a Deus, para construir altares aos ídolos. E sua vida era uma vida de abundância, vinha exuberante, dava frutos, produção, mas eles devotavam isso aos seus ídolos. Com o coração dividido, deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. De certo dirão agora: não temos rei, não temos medo do Senhor. Que poderia o rei fazer por nós? Ou seja, é como se dissesse: agora não temos mais parâmetros que nos limitem, cada um faz o que bem entende, cada um faz o que bem quer. E aí é um reino dividido contra si mesmo, né? Não há regras, não há lei. Samaria está liquidada. Seu rei vai flutuando como palha em cima da água. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos, pecado de Israel. Ali crescerão espinhos e abrolhos, não mais vinhas, né? Espinhos e abrolhos sobre seus altares. Então se dirá aos montes: cobri-nos, e às colinas: caí sobre nós. Aí é uma frase que nos remete assim, a um verdadeiro suicídio, pedir para uma montanha cair sobre eles. Por quê? Era melhor uma catástrofe dessa, vinda de mãos divinas, do que cair nas mãos dos inimigos, dos exércitos inimigos. E aí vem uma palavra de esperança de Deus, dizendo: semeai justiça entre vós e colhereis amor. Eu vou repetir: semeai justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor, até que ele venha e derrame justiça em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. É tempo de procurar o Senhor. Veja que eles estão ali no meio de uma desgraça, já estão pedindo até para as montanhas caírem sobre eles, castigados por causa de suas idolatrias. Mas ainda assim o Senhor, que é fiel, os convida a semear justiça. Para nós seria como dizer: cultivar entre vós a santidade. O que é a justiça? Viver a santidade, viver os frutos do Espírito, o amor, a bondade, a paciência, a longanimidade, todos aqueles frutos do Espírito. E colhereis o que? Amor. Semear a justiça é viver as leis de Deus. E quem vive as leis de Deus colhe o que? Amor de Deus. Lembra daquele jovem, quando ele perguntou a Jesus o que devo fazer para entrar no reino dos céus? Jesus começa a citar os 10 mandamentos, e o jovem diz para Jesus: tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. Então Jesus olhou com amor para ele. Aquele jovem colheu amor. Por quê? Por praticar a justiça, por viver a palavra. Então, viva a palavra e colherás amor da parte de Deus. Então, quando Jesus o convidou a fazer parte dos seus discípulos, a conviver com os apóstolos, ele foi embora muito triste, porque ainda lhe faltava uma graça: amar a Deus sobre todas as suas riquezas. Ele não conseguia. Então, irmãos, que nós fiquemos com essa palavra no nosso coração: semeai a justiça e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. Ou seja, começa uma história nova a partir de hoje. Começa uma nova plantação. É tempo de procurar o Senhor. Amém. Vamos ao Salmo responsorial? Olha que vai na mesma linha, porque é o Salmo 104 e 105, do versículo 2 ao 7. A resposta é essa: buscai constantemente a face do Senhor. E ali
na primeira leitura, encerra dizendo: é tempo de procurar o Senhor. E esse é o refrão do Salmo: buscai constantemente a face do Senhor. Irmãos, aonde é que nós buscamos a face do Senhor? Na palavra e na Eucaristia. Eu já disse, vou repetir, a missa tem 2 ritos: o da palavra e o da Eucaristia. Então é ali que devemos procurar a face do Senhor, especialmente na palavra, como fazemos aqui nos nossos vídeos. Mas vamos ao Salmo. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Qual é o poder de Deus? O poder de curar, o poder de libertar, o poder de salvar. Procurai o Senhor e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. E aí está o louvor. Quando nós louvamos a Deus pelas bênçãos, a gente vai lembrando todos os benefícios que ele nos fez. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é o nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Buscai constantemente a face do Senhor. A aclamação. Marcos 1,15. Aleluia, aleluia, aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Evangelho. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembra que a promessa do Salvador, do Messias, foi feita ao povo de Israel, aos descendentes de Davi, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, quando Jesus vem, ele vai primeiro procurar esses, os filhos da casa de Israel, os judeus. Aí, ao ser rejeitado pelos judeus, essa palavra do Evangelho começa a ir além, vai aos samaritanos, e os samaritanos que estão ali no entreposto entre os judeus e o mundo pagão. E depois desse Evangelho nós sabemos, pelo livro dos Atos dos Apóstolos, que adentra o mundo dos pagãos e chega até a Europa e se espalha pelo mundo inteiro. Mas a primeira mensagem é dirigida aos judeus, que são objetos da promessa, de todas as promessas do Antigo Testamento. Então Jesus vai fazer esse momento aqui, um mandado aos apóstolos, um envio, mas que primeiro eles procurem os da casa de Israel. Eu vou repetir a antífona. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, aos judeus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mateus 10, de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Então Jesus concede um poder específico para aquela missão. Ainda não são os carismas do Pentecostes, mas Deus dá esses poderes de cura e de libertação para aquela missão que eles estavam recebendo. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Veja que Pedro encabeça a lista dos apóstolos, o que deixa claro para nós que ele realmente se tornou um líder entre os apóstolos. Quem encabeça essa lista? Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Bartolomeu é identificado com Natanael. Natanael e Bartolomeu são uma só pessoa. Tomé e Mateus. Mateus também chamado de Levi, que é o autor desse evangelho. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Então aqui está a lista dos 12,
E aqui já se coloca o destino final de Judas, né, que ele será o traidor. Mas chama a atenção aqui que Jesus colocou um representante de cada tendência ali da sociedade judaica. Você vê que ao mesmo tempo que nós temos um cobrador de impostos, Mateus, nós temos também Simão o Zelota. Mateus cobrava impostos para mandar para Roma, então ele era um colaborador do país que invadira Israel. E os zelotas faziam oposição ao império. No entanto, os dois estão ali juntos, no mesmo grupo de apóstolos de Jesus. Ali tinha pescadores, ali tinha pessoas de várias profissões, e eram 12. Por que 12? Porque o povo de Deus estava dividido em 12 tribos. Então, significando que eles representavam ali todo o povo de Israel, todas as 12 tribos. Eles representam todo o povo de Deus. Bom, vamos continuar aqui. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos. Lembra que é para eles irem primeiro aos judeus, aos filhos de Abraão? Então, não devem ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Os samaritanos, embora também tivessem a mesma fé, eles estavam, como eu já disse, num entreposto entre o mundo pagão e o mundo judaico. Eles estavam aqui no meio, né? Então, não era para ir nem mesmo aos samaritanos, apenas aos judeus, aqueles que se autodeclaravam os filhos de Abraão, os que tinham Jerusalém como capital. Então, olha só, não deveis ir aonde estão os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gosto de lembrar que eu estive estudando o italiano e a tradução dessa frase é assim: o reino dos céus é vicino, é vizinho, está aqui já, ao lado. Então o reino de Deus está próximo, está ao lado da gente, já está aqui, né? Então esse é o anúncio: o reino de Deus já chegou, é vicino, está próximo, está chegando. E esses 12 também serão chamados de apóstolos. E o que é que significa a palavra apóstolo? Eu sempre volto a pesquisar isso. Apóstolo significa enviado, mensageiro, pode ser até mesmo um embaixador. É aquele que vai à frente do rei anunciando. Um grande anunciador e arauto do Senhor foi João Batista, que ele chegou primeiro e anunciou ali a conversão, fez o batismo de conversão, preparando o caminho para Jesus. Agora Jesus envia os apóstolos como arautos, como enviados, como mensageiros, para levar a mensagem de que o reino do céu chegou. Se o reino do céu chegou, então o rei está aí. Não existe reino sem rei. Então, é a mesma coisa que dizer, olha, agora já temos um rei. Agora Israel já tem um rei. O povo de Deus, aquele rei prometido, da descendência de Davi, o Messias escolhido, já está entre nós. E essa vai ser a grande notícia levada pelos apóstolos. Que essa seja a grande notícia de nossa parte também para com o mundo. Nós estamos aqui para convidar as pessoas a buscarem a face de Jesus, porque Ele já está aqui, está em nossas mãos, está nesse vídeo que você recebe gratuitamente em casa para meditar e encontrar aqui a face do Senhor. Como disse hoje a liturgia, buscai constantemente a face do Senhor. Constantemente. É todos os dias. Entende? Por isso, eu gosto de fazer esses vídeos, porque isso me obriga a buscar a face do Senhor todos os dias, constantemente, né? Meus vídeos aqui não fazem um número de visualizações de milhões. Não tem isso. Não tem remuneração, não tem monetização, mas me obriga, agora que é o Serginho falando, me obriga a estudar todos os dias, por isso eu continuo fazendo. E aí eu compartilho com vocês toda a riqueza que eu recebo de graça. Amanhã nós vamos ver na leitura do Evangelho que Jesus vai dizer aos apóstolos, a continuação dessa passagem amanhã: de graça recebestes, de graça dai. Então a gente tem que compartilhar o conhecimento.
E eu faço isso com a maior alegria há muitos anos, pelo menos uns 40 anos, que tudo que eu aprendo de Deus e da palavra eu gosto de compartilhar às pessoas, eu gosto de ensinar a meditar a Bíblia, a meditar a palavra de Deus, porque eu recebi de graça. Dou de graça porque é uma alegria para mim dar. Como diz Jesus, há mais alegria em dar do que em receber. Eu recebo do Senhor, mas eu tenho tanta alegria em dar e em distribuir o conhecimento. Eu peço a vocês que rezem por mim, para que eu não desista de continuar compartilhando as riquezas celestiais que eu tenho recebido da palavra do Senhor. Que eu nunca deixe de mostrar a face do Senhor como eu a vejo aqui com vocês. E que cada um dos que assistem esses vídeos possa também encontrar aqui a face do Senhor. O Senhor que, quando nos pede uma vida de santidade, também promete que ali encontraremos amor, o amor dele. Que você, ao abrir a Bíblia todos os dias e estudar conosco a palavra, possa receber do Senhor aquele olhar de amor que aquele jovem rico recebeu quando disse: Senhor, eu tenho observado a tua palavra desde a minha infância. Senhor, todos os dias eu procuro a sua face. Que você receba aquele mesmo olhar de amor de Jesus quando viu que nós o estamos procurando constantemente. Irmãos, estivemos reunidos aqui nesse vídeo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. A paz de Jesus.